Graça e paz, igreja. Graça e paz, irmãos. Vamos começar o culto. Vamos ficar de pé. Vamos fazer uma oração. Vamos nos conectar com o Pai neste momento, com o Espírito Santo, para que Ele venha e receba a nossa adoração, este culto que nós iremos entregar ao Senhor. E eu gostaria que os irmãos apresentassem mais uma vez um ministério nesta oração. Nós oramos a semana inteira pelas nossas casas, pelos nossos trabalhos. E eu gostaria que hoje, nessa primeira oração, nós fizéssemos uma oração pelo ministério, por cada um que está aqui, pelas crianças principalmente, porque às vezes a gente não percebe, mas os nossos filhos são sim atacados no mundo espiritual, e eu sou prova disso, de algumas coisas que já aconteceu com o Nicolas, algumas coisas que já aconteceu com o Lineker, com a minha filha, que eu já testemunhei aqui, e ele vê, ele tem 4 aninhos, mas ele vê, e ele sabe onde está, ele direciona, e eu ensino ele, falo para ele: filho, quando você vê, você fala, em nome de Jesus, sai. Ele tem 4 anos, mas ele já sabe que é diferente o que ele vê, porque às vezes tenta perturbar. E às vezes a gente não entende por que os nossos filhos às vezes estão tão irritados, por que muitas das vezes os nossos filhos nos provocam, e às vezes até nós mesmos, e às vezes a gente não entende por ser criança, e tem aquele dia que a gente fala, hoje ele está virado no giraia, que a gente fala, né? Mas às vezes o nosso filho está sendo perturbado espiritualmente. Isso é real, isso é muito real. Irmãos, antes da gente orar, um dia eu e o Léo estávamos em Avaré e fomos orar por um casal, e orando pela mãe, que o filho rejeitava a mãe de tal maneira que ela pediu oração, porque ele rejeitava. 3 anos. Quando nós começamos a orar por ela, o diabo se manifestou na criança de 3 anos. E foi uma manifestação assim que nós não esperávamos. E depois dessa oração foi quebrada, e essa criança pediu o colo da mãe, e hoje é um grude com a mãe dela. E o diabo, ele já vem desde o ventre preparando situações para a nossa vida, para que os nossos filhos ou nós, às vezes, causemos situações em que nós podemos, às vezes, ter raiva dos nossos próprios filhos, e vice-versa. E assim vão criando caráteres e personalidades que não vem do Senhor e sim do mal, que já está sendo gerado desde o ventre, assim como o Senhor também nos protege e nos guarda. Por isso que nós devemos orar pelas crianças, não só porque as crianças, oremos com fé, pois eles querem as crianças. Eles também vêm sobre nós, mas eles querem as crianças, porque modificando a mente das crianças, amanhã elas não adorarão ao Senhor. Amém? Isso é muito sério que eu estou falando, e não foi só essa criança que aconteceu. Então, irmãos, o diabo também pode tocar nos nossos filhos, mas o Senhor é poderoso para derrotar. Então, que nós temos que ter fé. E quando nós orarmos, não é só para as crianças e para aquela salinha, não. Vamos orar para que aquelas crianças já de agora sejam libertas do que o diabo vem preparando na vida delas e nas nossas vidas também, porque isso também nos influencia. Filho que nos irritam também nos influencia espiritualmente. Ser mãe não é fácil, ser pai não é fácil, e ser filho também não é fácil. Então nós devemos orar, vigiar, jejuar, para que o Senhor venha nos ajudar a nos dar o discernimento quando é o nosso filho ou quando é algo que está provocando para nos irritar também, e criar uma desavença entre pais e filhos, e assim sucessivamente, criando uma hierarquia de famílias e famílias e famílias. Isso é muito real. Então vamos orar com este propósito mesmo, irmão. Nós estamos aqui juntos. Eu não sei quantas pessoas nós estamos aqui agora, mas aquele que clama ao Senhor e juntos, a oração ela tem um poder absoluto. Vocês não têm noção como o Senhor se inclina quando todos oram no mesmo propósito. E é para isso que nós estamos aqui, porque nós vamos mostrar que quando nós oramos ao Senhor, Ele responde a oração daqueles que o buscam e o amam. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai amado, Pai santo, neste momento, Pai, eu quero te apresentar este ministério, Senhor. Este ministério que tanto luta, Pai.
contra as potestades que se levantam para derrubar este lugar, contra as potestades que se levantam contra a família dos nossos pastores e de seus filhos e de cada membro que está aqui, para desmotivá-los, para desesperançá-los e tornar tudo tão pesado, pois não é fácil, Senhor. Nós oramos, Senhor, por este ministério que o Senhor inspirou espiritualmente para acontecer, pois nós estamos aqui guerreando nas portas do inferno. Elas não prevalecerão contra os teus filhos, contra aqueles que te amam, contra aquilo que o Senhor levantou, embora eles tentem, Pai. Mas o Senhor nos direciona a continuar, mesmo quando às vezes não queremos mais continuar. Pai, nos fortalece, nos enche do teu Espírito, da tua graça e da tua unção. Senhor, nós oramos por cada um que está aqui, pelos avós, pelos pais, por aqueles que não têm filhos ainda e que um dia, se Deus quiser, terão, Senhor, porque a tua vontade é que prevalece. E nós queremos neste momento apresentar as crianças deste ministério, Senhor. Neste momento nós queremos apresentar as crianças que às vezes têm noites perturbadoras, noites de apavoração, noites de turbulências espirituais, causando nessas crianças pavor e medo, causando nessas crianças, Senhor, uma irritação que muitas das vezes nós não entendemos, Papai. Papai, quando nós oramos e apresentamos a Ti, nós cremos que o Senhor está nos ouvindo, Pai. E neste momento eu apresento as crianças que logo mais estarão indo para aquela salinha. Naquela salinha, Senhor, acampa os teus anjos ali, Pai. Acampa os teus anjos para que elas possam ser ensinadas, desde pequena, a guerrear, Senhor. Desde pequeno, Senhor, a entender que Tu és Pai, que Tu és amoroso e que confiando em Ti, nenhum mal surgirá sobre a vida deles. Para que eles possam crescer, Senhor, guiados pela Tua palavra, guiados, Senhor, pelo Teu amor e pela Tua bondade, pela Tua graça e pela Tua justiça. Senhor, em nome de Jesus, eu peço, Senhor, pelo grupo de louvor, visita cada um, Senhor, pois eu sei, Pai, o quanto na luta para que o grupo de louvor seja destruído, porque nós adoramos a Ti, Senhor, e Ele não faz mais isso, Senhor, e não aceita que nós fizemos. Nós façamos a Tua vontade, que é te adorar, e te adorar, e te adorar. E isso que nós estamos fazendo agora, Senhor, orando a Ti, também estamos te adorando, Papai. Recebe, Senhor, a nossa oração, a nossa intercessão sobre a vida de cada um, sobre o culto que será feito agora, a partir de agora, a Ti, Pai. Nós queremos sentir a Tua presença, nós queremos sentir o Teu amor, nós queremos sentir a Tua cura, Senhor. Cura os nossos corações, cura, Senhor, os nossos pensamentos e nos ajuda e nos fortalece para, como soldados do céu, filhos do Deus Altíssimo, servos do Rei Todo-Poderoso, possamos fazer a Sua vontade, Senhor, sem esperar, Senhor, nada em troca, Senhor, pois nós sabemos que o Senhor é amor, pois nós sabemos, Senhor, que a maravilhosa vida em Ti, Senhor, é quando nós estivermos contigo, Pai, porque é grandioso, Senhor, estar diante de Ti, guardado e protegido, e que nós possamos hoje entender, Senhor, que sem Ti, Senhor, nada somos. Tira de nós o nosso ego, pois foi o ego que destruiu, Senhor, os anjos que lutaram contra o Pai. Pai, tira de nós, Senhor, o ego que nos destrói silenciosamente, sem que percebemos, Papai. Espírito Santo de Deus, vem sobre nós, transformando a cada um. Vem sobre nós, Pai, nos enchendo da Tua bondade, nos enchendo dos frutos do Teu Espírito, para que possamos cada vez mais parecer com o Papai, para que possamos cada vez mais estarmos, Senhor, diante de Ti como servos, somente obedecendo. Para onde ir, Pai? Siga adiante, e nós vamos servindo a Ti, Senhor, e resgatando os nossos irmãos que ainda estão por aí, perdidos, sem saber o caminho de volta. Nos ajuda, nos inspira, Senhor, para que possamos Te servir com todo o nosso amor. E assim eu te quero esta primeira oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O grupo de louvor está com a oportunidade. Vamos louvar o Senhor. Aleluia.
O culto já começou. O Senhor já ouviu a nossa primeira oração de hoje. O nosso coração, nós possamos louvar o Senhor. Esse é um corinho tão antigo, né? Às vezes as pessoas falam, não tem outro hino. Ah, irmãos, hinos como antigamente é difícil, viu? Hinos que eram inspirados através de jejum, de oração, é difícil. Mas vamos louvar, porque o Espírito Santo, nós precisamos dele para ser transformados. Te adoro.
vazio no meio, atira em mim, mas não atira nele ou nela. O Senhor fez tudo isso por todos nós. Éramos nós condenados e Ele entrou em nosso lugar. Glória e honra a Ele para sempre. Aleluia. Se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com Ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com Ele eu irei.
Glória a Deus. Nós já estamos adorando ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Vamos abrir a Bíblia em Neemias, no capítulo 4. Neemias, capítulo 4, a partir do primeiro verso, nós vamos ler até o 9. Aleluia. Jesus é lindo, né? É tão gostoso adorar o Senhor. E aí você fecha o olho e começa a imaginar a presença do Rei sobre nós. Começa a imaginar que um dia o Senhor vem nos buscar. Aleluia. O culto é para adorar o Senhor, né? E é tão gostoso o nosso coração adorar o Senhor. Vamos ler? Todavia sucedeu o quê? Quando Sambalate ouviu que nós edificávamos a muralha, ele ficou enfurecido e teve grande indignação e zombou dos judeus. E ele falou diante dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse: o que fazem estes fracos judeus? Vamos voltar para a gente. O que fazem esses fracos crentes? Não está aparecendo? Neemias capítulo 4, do versículo 1 ao 9. Eu estou no 2 agora. E ele falou diante... Irmãos, pega essa passagem e traz para hoje, por favor. Vai trazendo ela conforme eu vou lendo, que ela é muito objetiva. Traz para hoje. E ele falou diante dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse: o que fazem estes fracos judeus? Fortificam-se-ão? Sacrificarão? Acabarão eles em um dia? Reavivarão as pedras dos montes de entulhos que estão queimadas? Ora, Tobias, o amonita, estava junto a ele e disse: mesmo que eles edifiquem, se uma raposa subir, ela porá abaixo a sua muralha de pedra. Ouve, ó nosso Deus. Aqui é Neemias falando. Porque somos desprezados e torna o próprio sobre suas próprias cabeças e entrega-os por presa na terra do cativeiro, e não cubras as suas iniquidades, e que seu pecado não seja apagado de diante de ti, porquanto eles têm te provocado a ira diante dos edificadores. Assim nós edificamos a muralha, e toda a muralha se completou até a metade, porque o povo tinha a mente para o trabalho. Porém, sucedeu o quê? Quando Sambalate e Tobias e os árabes e os amonitas e os adotitas ouviram que as muralhas de Jerusalém estavam erguidas e que as fendas começavam a ser fechadas, eles então ficaram muito enfurecidos e todos juntos conspiraram para vir à luta contra Jerusalém e impedi-los. Todavia, nós fizemos a nossa oração ao nosso Deus e posicionamos uma guarda contra eles dia e noite por sua causa. Amém? Desculpa aí que eu embaralhei aqui no zurrão. Mas essa palavra aqui, ela é tão poderosa que ela é a nossa vida. Quando você se levanta em prol do Senhor, quando você se levanta para agradar o Senhor, você vai incomodar muita gente. Quando você levanta um ministério para adorar o Senhor, vai desagradar muita gente. Quando você jejua, ora, quando você consagra, quando você santifica a sua vida para agradar o Senhor, vai incomodar muita gente. Quando o Senhor levanta alguém para o ministério, vai incomodar muita gente. Mas em Neemias aqui, quando ele decide sair do seu conforto,
pessoas zombaram. Então, se alguém estiver zombando de você, pela forma em que você agrada ao Senhor, pela forma que você louva ao Senhor, pela forma que você vai a esta igreja, lembre-se de continuar, porque quem mandou não foi o homem, foi o Senhor. E o seu coração está fazendo para agradar o Senhor dos exércitos, Deus que tudo pode. Se vocês quiserem saber o que aconteceu com esses indivíduos, continue a leitura de Neemias, que é maravilhosa, são poucos capítulos. Mas a mensagem de hoje é: o mal vai se levantar para destruir aqueles que querem adorar ao Senhor em espírito e em verdade, aqueles que querem falar a palavra, aqueles que querem falar a verdade diante da palavra, que a palavra é uma só, ela tem que cortar. Se ela não cortar você, o seu eu, o seu ego, o seu caráter, se ela não cortar e te transformar, não foi a palavra ou você não ouviu a palavra. Pois a porta do céu ela é estreita, ela não é larga. Estreito não é fácil de passar, estreito é complicado, não passa qualquer um. Então precisamos entender: ah, mas tem gente se levantando contra mim, ah, mas tem gente que não gosta de mim, ah, tem gente que acha que eu falo demais, ou falo de menos, ou choro demais, ou choro de menos. Às vezes até o seu aleluia. Irmãos, teve uma época que eu parei de falar aleluia, porque eu vi algumas pessoas zombando do meu aleluia. Eu vi rindo, porque às vezes eu falava aleluia. Alguns brincavam porque tinha intimidade, e alguns porque não gostavam. E aí um dia eu fui pro meu quarto, eu falei assim, ele falou assim, mas eu estava tão feliz de vir do mundo e falar aleluia com a boca cheia, que o diabo levantou algumas pessoas para desagradar, para o quê? Para me fazer parar. O diabo tentou levantar 3 indivíduos perturbados que não acreditavam no poder de Deus e não acreditavam que Deus usa quem Ele quer, como Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer e a pessoa que Ele quer. E aí às vezes a pessoa quer levantar o altar do Senhor para santificar, e aqueles que não faz nada vai dizer não, sempre foi assim, não mexe em não. Mas o Senhor quer pessoas dispostas a fazer a vontade dele e não do homem. Então quando você sentir no coração algo de Deus, ah, mas fulano disse para eu fazer isso, mas quem falou? Foi fulano ou foi Deus para fazer? Faça aquilo que Deus te manda fazer. E se você fizer o que Deus manda, pode levantar o exército dos assírios, pode levantar quem for, não vai prevalecer. Assim como este ministério quando começou, eu já escutei muitas histórias de turbulências e turbulências, tudo que você já imagina, mas ela está aqui até hoje, ela continua. Pode vir 3, pode vir 4, o Senhor diz: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Amém? Essa é a palavra para hoje. Não desanime, não deixe ninguém te desanimar. A tristeza vem, por isso que o Senhor disse: no mundo tereis aflição, tem de bom ânimo, eu já venci. Não quer dizer que você não vai ter tristeza, não quer dizer que vai ser difícil, mas põe o Senhor na frente, que Ele te ajuda, te dá a energia que você precisa e te enche do Espírito Santo para vencer as lutas. Amém? Gostaria de chamar aqui o nosso irmão Wesley. Ele vai dar uma breve saudação, um testemunho das bênçãos que o Senhor tem feito na vida dele. Glória a Deus. Logo em seguida, vou pedir para o Fábio, você ora pelos dízimos das ofertas? Está sempre puxando os dízimos, né? E depois do Fábio, a Rebeca está com a oportunidade para recolher os dízimos das ofertas. Sabe a igreja como Senhor? Amém. Eu pedi que abram as nossas Bíblias em Hebreus 13, 5. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Irmãos, esse é um versículo de agradecimento a Deus. Sempre está nos dando a oportunidade de ter melhores caminhos. Anos atrás eu tinha um emprego que dificultava muito, né, na igreja, vários dias, convivência com minha esposa, com a família.
E eu vim orando muito para que Deus me desse outro emprego, outra oportunidade. E nos últimos dias eu consegui. E minha vida tem melhorado muito. Claro que o primeiro mês eu tive que trabalhar à tarde, mas agora eu estou de manhã. E agora eu posso ter facilidade. Ficou um mês sem vir às quintas-feiras, porque eu trabalho à noite. Mas graças a Deus Deus me deu essa oportunidade de estar melhorando de vida, né? E só tenho a agradecer por tudo que eu tenho feito na vida. Graças a Deus. Na paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos fazer uma oração do dízimo e oferta, mas eu queria fazer uma leitura bíblica bem rápida aqui, que está no livro de Marcos 12, 41, que fala da oferta da viúva pobre. Vou ser bem rápido. Então, Marcos 12, 41 diz assim: assentado diante do gasofilaço, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas, correspondentes a 1 quadrante. Chamado seus discípulos, disse-lhe: em verdade vos digo, que esta viúva pobre depositou no gasofilaço mais do que fizeram todos os ofertantes. Porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava, e ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Irmãos, eu senti muito no meu coração, quando eu estava lendo essa passagem ali em Marcos, e eu vi essa passagem dessa viúva. O que foi o ponto-chave dessa passagem? Jesus observou aquele cenário daquela mulher. Ela tinha 2 moedinhas, e muitos depositavam o que sobrava ali, mas ela foi em espírito e em verdade depositar o que ela tinha, irmãos. Esse momento é um momento muito delicado, porque o Senhor, Ele observou aquela atitude daquela mulher, e o Senhor observa os nossos corações também, quando nós temos esse momento do dízimo e oferta. Essa oração que eu vou fazer, como eu sempre falo, a casa do Senhor, ela é um ponto físico, e ela tem os seus custos. E aquela mulher ali, naquela passagem, ela deu tudo, ela entregou tudo que ela tinha. Então faça isso com amor, em espírito e em verdade. Essa casa, ela tem as pendências financeiras do mensais. Então traga o seu dízimo, a sua oferta com amor, traga com dedicação. Faça o que você sentir na sua alma e no seu coração, mas faça em espírito e em verdade. Não faça pelo pastor, não faça por mim, mas faça para Jesus, que Ele vê e Ele sabe. Amém, igreja? Vamos fazer uma oração por esse momento? E você faça isso em espírito e em verdade, com muito amor no seu coração. Amém? Senhor Altíssimo Deus e soberano Pai, em nome de Jesus, meu Pai, nós oramos por esse dízimo e oferta, meu Pai. O Senhor conhece o coração de cada um que está aqui nesta noite. O Senhor sabe as pendências financeiras que a igreja tem. O Senhor sabe que cada conta ali que tem que ser paga no mês. Mas o Senhor sabe também, Senhor, o desejo do nosso coração em ofertar e poder trazer o nosso dízimo mensal e a nossa oferta. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu oro para a pessoa que vai administrar esses recursos, que possa colocar cada moeda e cada centavo no seu lugar. Senhor, toca no coração dos teus filhos, porque o Senhor poderia trazer um grande empresário para passar por aquelas portas e trazer uma oferta que nós nem podemos entender, mas o Senhor quer saber o que está dentro dos nossos corações. E que o Senhor possa abençoar cada um, Pai, e possa multiplicar dentro das suas casas. E é assim que eu te peço nessa noite, começando de mim, trazer uma oferta e um dízimo em espírito e em verdade, não para homens, mas sim, meu Pai, para a tua casa, porque essa casa é sustentada pelo Senhor, mas os nossos corações o Senhor quer conhecer e entender aonde está o nosso coração. É assim que eu te agradeço por esse momento. É assim que eu oro e apresento e consagro esses dízimos e oferta à tua casa, em nome de Jesus. E dê uma salva de palmas para o Senhor, igreja. Aleluia, glória a Deus.
louvar o nome do Senhor, vou ler um salmo rapidinho. É o Salmo 139. Na quinta-feira a gente falou, o pastor falou algumas palavras sobre, e a Mariana também, ela falou sobre o Senhor sondar os nossos corações. E Salmo 139 diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces, tu sabes o meu levantar, o meu assentar, e de longe entendes os meus pensamentos. Cercas o meu andar, o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Esse hino, eu sempre louvo ele quando eu tenho a oportunidade, porque é um dos hinos que mais falam comigo. E hoje, quando a Paula me indagou, né, não é indagou, a louvar, eu fiquei pensando muito nele. E eu sei que vai ter alguém aqui que precisa ouvir isso, amém? Não retire de mim, do Peterson. Ao viver é assim, irmãos. Vai dando glória aí, vai dar certo. Se eu for às profundezas do mar, também estarás. Se eu for ao mais escuro lugar, me encontrarás. Não há como
Aleluia. Queria apresentar a irmã Chádia. Chádia? De pé, Chádia, para a gente conhecer. A Chádia é amiga do nosso pastor Domingos, amiga da pastora. Tem uma musiquinha, pastor, quando eu era adolescente, cantava assim. Quem conhecer, quem não conhecer a parte que eu vou falar assim, vocês vão falar assim, ó. Sua presença que nos trouxe alegria e de prazer a menina transformou. E agora a igreja vai cantar para você. Foi bom conhecer você. Amém? Amém. Vamos orar agora pelo pastor que irá trazer a mensagem poderosa de Deus. Eu tenho certeza, pastor, que hoje o Senhor vai falar aos nossos corações, porque o Senhor já subiu, já estou sentindo, aliás, já estava sentindo, mas eu sei que Deus tem uma palavra, que hoje o meu marido chegou de viagem e ele não chegou, amor, sinto muito, eu vou falar, ele chegou um pouco desanimado, não queria vir, ele falou, não sei, não estou com vontade de ir, ele sentiu como uma barreira espiritual, desanimado, desmotivado. Aí eu falo, ficou 8 dias fora e está desmotivado? É espiritual, irmãos. E isso acontece com muitas pessoas que querem vir na igreja. E às vezes alguns lutam contra isso e outros não conseguem lutar. Então não desistam. Meu marido está ali, já está feliz, já viu o sorrisão dele. Que ó, não deixa nenhum sambalate levantar não. Vamos continuar. E vocês também, irmãos. Continue. Quando vir falar, eu estou desanimada. Peraí, lembrei do Léo. Já lembra dele? Lembrei do Léo, mesmo assim ele foi. E tenho certeza que Deus vai usar o pastor hoje para falar comigo e com cada um aqui. Amém? Senhor meu Deus, neste momento, Pai, mais uma vez, pedimos a Ti, Senhor, a Tua maravilhosa presença. Espírito Santo de Deus, vem sobre o nosso pastor e glorifica o nome do nosso Senhor junto com o pastor, para que Jesus Cristo seja exaltado, para que Ele possa ser glorificado e para que nós possamos ser transformados através da palavra que será ministrada e que ela penetre em nossos corações no mais profundo, para sermos livres, para poder Te louvar e Te exaltar com o coração em paz, confiando em Ti. Assim nós Te agradecemos em nome de Jesus. Pessoal da igreja, na paz do Senhor, os irmãos possam tomar assento. Estou muito feliz com a presença da nossa amiga Chádia. Para quem não sabe, a Chádia faz parte da história desse ministério, amém? E fico muito feliz pela primeira vez que ela vem na Chádia. Seja bem-vindo. Amém? Amém. Amados, abra uma palavra de Deus, livro de Ezequiel, capítulo 37. Uma passagem muito conhecida, muito explorada. Para que você entenda isso que eu vou dizer nessa noite, Ezequiel capítulo 37 tem 3 personagens, vamos dizer assim. Primeiro personagem, Deus. Repita comigo. Primeiro personagem, Deus. Segundo personagem, profeta Ezequiel. E terceiro, os ossos secos. Sabe o que eu acho interessante nessa mensagem? Eu quero que você grave isso, porque dentro do mesmo contexto, nós, dentro desse texto, muitas vezes nós alternamos em 2 personagens. Nós não entramos no personagem de Deus, porque Deus é único, mas às vezes nós somos o profeta que profetiza, as coisas acontecem, e outras vezes nós somos como ossos secos, que estão à mercê de uma intervenção de Deus. Eu muitas vezes entrei no culto como profeta, profetizei,
E aqui nessa noite, nós temos esses dois personagens: ossos secos e profetas. Se você veio nessa noite como um profeta, Deus vai te usar para profetizar, vai te levantar para profetizar e restaurar situações impossíveis. E se você veio aqui com ossos secos, a palavra profética vai ser liberada e você vai sair daqui transformado, respaldado pelo poder de Jesus. A palavra de Deus diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Versículo 2: e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E disse: filho do homem, porventura viverão esses ossos? E eu disse: o Senhor Deus, tu sabes. Então disse: profetiza sobre esses ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor a esses ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Amém? Amados, para que vocês entendam esse contexto é um contexto muito difícil na história de Israel e de Judá. Por ocasião do profeta Ezequiel, ele é contemporâneo do cativeiro babilônico. O que é ser contemporâneo do cativeiro babilônico? Ezequiel fez parte do contexto de Israel, a qual a nação de Israel, ou melhor, as duas tribos, Judá e Benjamim, foram levados para o cativeiro babilônico. Irmãos, para que vocês entendam como foi essa opressão de Babilônia em Israel, o rei de Israel, Judá melhor dizendo, era o rei Zedequias. Qual era o nome do rei? Zedequias. E quando Babilônia dominou a Judá, o que fez com o rei Ezequias? Colocaram na frente do rei Ezequias todos os seus filhos e mataram os seus filhos na frente do rei. Logo após matarem os seus filhos, tiraram os dois olhos, cegaram o rei Ezequias, para que ele tivesse a imagem, a visão, que o reinado ali terminaria a sua sucessão ao reinado tinha sido morta e ele tinha sido cego. Então era para dar uma mensagem a ele: você viu o fim do reinado de Israel. E foram levados a cativeiros. Então, uma situação caótica que estava em Israel. E Deus levanta o profeta Ezequiel dentro desse contexto. E a Bíblia diz, põe o versículo 1: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair do Espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Aqui já mostra que o profeta Ezequiel foi impulsionado a ir num lugar que ele não queria ir, porque a mão do Senhor pegou ele, a mão do Senhor o conduziu, a mão do Senhor o levou. E dentro desse contexto desfavorável, dessas circunstâncias totalmente adversas, Deus manda uma palavra ao profeta Ezequiel, dizendo, versículo 2: e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E disse: filho do homem, porventura viverão esses ossos? Em outras palavras, Deus falou para Ezequiel: Ezequiel, qual é o seu diagnóstico desse quadro que você está vendo? Qual é o seu diagnóstico dessa situação que você está visualizando? Pode essa situação ser mudada? Ezequiel, pode essa situação ter um desfecho melhor?
Senhor, pode essa situação acontecer um milagre? Ezequiel, olhando aquele diagnóstico, falou: Senhor, tu sabes. Ou dizendo em outras palavras: Senhor, eu não sei. Senhor, eu não sei como começar, eu não sei como fazer, eu não sei como isso pode acontecer. Eu não tenho ciência de como isso pode mudar. Mas o Senhor sabe. O Senhor pode. E essa é uma visão do profeta que nós devemos ter na vida. Dentro do quadro que se apresenta nas nossas vidas, que nós olhamos, não sabemos onde agir, o que fazer, a direção a ser tomada, o que falar, o que manipular, o que direcionar. Mas nós temos que ter uma visão daquilo e falar: Senhor, eu não sei, mas tu sabes. Eu não tenho, o Senhor tem. Eu não posso, o Senhor pode. Eu não sou, mas o Senhor. Foi isso que o profeta falou: Senhor, eu não sei, mas tu sabes. E aí Deus fala ao profeta no versículo 4. Ele disse, versículo 4: então disse: profetiza sobre esses ossos, e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Dentro daquele contexto, Deus falou para o profeta: olha, profetiza essa situação. Assim diz o Senhor. Agora põe no versículo 7, não, 7. Quem tinha mandado o profeta profetizar? Foi o profeta por si só, Deus? Deus. Deixa eu dar uma colocação. Hoje tem muitas palavras proféticas no seio da igreja, no evangelho em geral. E muitas pessoas ficam frustradas porque muitas profecias não se cumprem. Mas como profeta, como Ezequiel, o profeta Ezequiel profetizou, sim ou não? Sim. Mas aqui está: então profetizei como se me deu ordem. O profeta Ezequiel estava debaixo de uma ordem, e debaixo de uma ordem ele profetizou. Houve um ruído, em outras traduções houve um reboliço, enquanto eu profetizava. E eis que fez um reboliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. Deixa eu dar uma colocação para vocês entenderem. O corpo humano tem 206 ossos. Os 3 ossos menores são os ossos do ouvido. É o estribo, a bigorna e o martelo. A bigorna é 2 milímetros. O osso da bigorna. 206 ossos, um exército. E a Bíblia diz assim, que quando ele profetizou, houve um grande reboliço. Não foi? Cada osso ao seu. Imagina, amados irmãos, o poder da palavra liberada por Deus. Profetiza: ouve, ossos secos, assim diz o Senhor. Enquanto eu profetizava, eis que fez um reboliço, e os ossos se achegaram, cada um ao seu. Interessante, amados irmãos, que a Bíblia diz que houve um reboliço. Eu já vejo alguns falar assim: irmãos, a minha vida está um reboliço. E quando as pessoas falam que a vida dele está um reboliço, está falando que está bagunçado, não é? Como está em outra forma: minha vida está uma bagunça, está um reboliço. Mas tem reboliços que não é o diabo que direciona. Tem reboliço que vem da parte de Deus. E esse reboliço veio da parte de Deus e veio com um propósito. Não houve um grande reboliço, mas o que provocou esse reboliço da parte de Deus?
Meus ossos já chegaram, cada um ao seu. O reboliço de Deus veio para provocar a união. Quando entendemos que Deus muitas vezes faz um reboliço, nós pensamos que a nossa vida está à mercê, está entregue a uma bagunça. Mas aquilo que nós entendemos muitas vezes como bagunça, Deus permitiu um reboliço para trazer uma união. Aí você vai falar, pastor, uma união é o quê? No reboliço da nossa vida, que nós começamos a se unir à oração. É no reboliço da nossa vida que nós começamos a se unir aos propósitos de Deus. É no reboliço da nossa vida que nós nos tornamos mais frágeis, mais dependentes de Deus. Então tem reboliço na nossa vida que não é o diabo que provocou, não. É Deus que permitiu e profetizou para que esse reboliço se ajunte você, traga você dentro do propósito de Deus. Versículo 8. Eu olhei, eis que vieram nervos, e sobre ele e cresceu a carne, estendeu-se a pele sobre eles por cima, não havia neles o Espírito. Veja aí, primeiro houve união, e depois o que aconteceu? Eis que eu olhei, que vieram nervos sobre ele e cresceu. Não poderia crescer no meio da bagunça. Não poderia crescer com a vida desorganizada. Primeiro Deus organiza para depois fazer crescer. Tem muitas vezes que a pessoa quer crescimento, quer uma bênção de Deus, quer uma dádiva de Deus, quer uma graça de Deus, quer uma intervenção de Deus, mas com a vida toda bagunçada. Primeiro Deus traz a união, Deus traz a restauração, Deus traz começa a normalizar as coisas para depois crescer. Nós temos que entender, irmãos, que Deus respeita princípios. Aleluia. Tem muitas pessoas, por exemplo, que querem algo de Deus, mas Deus tem uma prioridade antes de considerar algo da pessoa. Certa feita em Cafarnaum entrou um paralítico, conduzido por 4 amigos. Aqueles amigos tinham um propósito: vamos levar para Jesus curar ele, para Jesus tirar ele desse leito, para Jesus dar uma normalidade na vida dele. E aqueles amigos do paralítico, quando eles chegaram lá em Cafarnaum, estava uma grande multidão, eles não puderam entrar, destelharam o telhado e desceram aquele paralítico. E a Bíblia diz que Jesus, vendo a fé deles, olhou para aquele paralítico e disse: filho, a ti digo, teus pecados estão perdoados. Qual foi o objetivo que aqueles amigos e aquele próprio paralítico tinham para chegar a Jesus? A cura, não é? Mas Jesus falou: olha, perdoados estão os vossos. Jesus está falando, antes de eu dar aquilo que você quer, há uma prioridade que eu preciso trabalhar na tua vida. Antes de você angariar aquilo que você está buscando, sentindo Deus nessa palavra. Aleluia. Antes de você receber aquilo que você está buscando, eu preciso acertar umas coisas com você. Perdoados estão os seus pecados. Isso é a prioridade que eu tenho na tua vida. A tua prioridade não determina a minha prioridade. A sua prioridade, homem, seus amigos que estão perto, é que você seja curado. Aleluia. Mas essa cura que eu te der é uma cura momentânea. É uma cura condicionada a essa vida. Mas o que eu quero dar para você é assim, ó: perdoados estão os seus pecados. Eu não estou te resolvendo a sua situação momentânea. Eu estou resolvendo o seu quadro eterno. Eu estou resolvendo uma situação aonde você vai passar uma eternidade de glória. Aleluia. Muitas vezes
vezes nós buscamos a Deus por coisas apalpáveis, passageiras, momentâneas. E a prioridade de Deus, amados irmãos, é algo surreal, é algo na eternidade. Tem muitas pessoas que vêm na igreja para receber um presente de Deus, mas Deus não quer que nós sejamos direcionados para receber o seu presente. Deus quer que nós venhamos buscar a sua paz, para buscar a tua presença. Salmo 27, o Senhor é a minha luz, é a minha salvação, a quem temerei, o Senhor é a força da vida, de quem recearei. Quando os malvados, meus adversários, se levantaram contra mim para comer a minha carne, por eles que tropeçaram e caíram. Aí fala assim no versículo 4: uma coisa eu pedi ao Senhor, e eu a buscarei, para que eu possa morar na casa do Senhor por todos os dias da minha vida, para contemplar a face do Senhor. Isso que é a verdadeira intenção que Deus quer ver no nosso coração. Independente daquilo que nós precisamos, nós não buscamos a Deus por aquilo que Ele tem, nós buscamos por aquilo que Ele é. E quando você vai buscar a presença de Deus, escuta uma coisa, você recebe o presente de Deus. Quando você vai buscar o presente de Deus, você não recebe o presente de Deus e nem tem a sua presença. Mas quando vai buscar a sua presença, você tem a presença e a presença de Deus. E eis que vieram nele, sobre ele cresceu. A carne estendeu a pele sobre eles por cima, mas não havia neles o Espírito. Versículo 9. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos a Espíritos e assopra sobre eles esses mortos, para que eles vivam. Versículo 10. E profetizei, como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Versículo 2, Elton. E me fez em volta deles, eis que eram muito numerosos, sobre a face do velho. Eis que estavam, versículo 10. Versículo parte B. E se puseram em pé, um exército grande em extremo. Versículo 2. Repita comigo: ossos sequíssimos. Versículo 10. Exército grande em extremo. Ossos secos, repita comigo. Ossos secos. Grande exército. Grande exército. O que eu quero falar nessa noite? Há momentos na nossa vida, há momentos em quais nós somos tratados pelo momento que nós vivemos. Mas Deus não nos trata por um momento. Deus nos trata pela história. O mundo trata o seu momento. Se você está bem, o mundo te apoia. Se você tem posse, o mundo te exalta. Mas Deus não trata você por um momento. Deus se trata pela história. Talvez um momento as pessoas se olham a você, a sua situação, e está caracterizada como uns ossos sequíssimos. E as pessoas olham: isso não tem mais jeito, isso não muda, esse quadro está sentenciado a viver esse decreto. Mas Deus, quando olha nesse momento que muitos avaliam quando não tem mais jeito, Deus tem a mesma visão dos ossos. Mas Deus não vê os ossos como ossos. Deus já vê os ossos como um grande exército. Certa vez Jesus estava ensinando uma multidão, e eles caminhando com Jesus, já estavam 3 dias caminhando com ele. Aí Jesus chega para o Filipe e fala: dai-nos de comer. Filipe foi lá, buscou aqui, usou recurso e falou: Senhor, só tem 5 pães e 2 peixes.
Aos olhos humanos, aquele momento, o que era palpável? 5 pães e 2 peixes. Recursos insuficientes para a necessidade que tinha. Mas na visão de Deus era diferente. Jesus olhou aqueles 5 pães e 2 peixes, colocou, estendeu aos céus, agradeceu e falou: dai, separa de 50 e 50 e alimenta essa multidão. E a Bíblia diz que 20.000 foram alimentados e ainda sobrou 12 cestos de pães. Aquilo que aos olhos humanos naquele momento não tinha condições, aquilo que os olhos humanos naquele momento não daria para resolver a situação que se apresentava, nos olhos de Deus não era suficiente. Se você entrar em Gênesis 12, você vai olhar ali Abraão. Se você olhar em Gênesis 12, você só vai visualizar Abraão. Mas Deus em Gênesis 12 já via Abraão e via uma grande nação, uma multidão, como estrelas do céu que não se podia contar. Muitas vezes nós nos sentimos como ossos sequíssimos, porque olhamos o quadro e falamos: olha, só o Senhor pode, eu não sei por onde começar. Mas eu venho da parte de Deus na noite desse dia falar para você. Tem pessoas nesse dia de hoje que Deus está levantando como o profeta Ezequiel, que vai olhar a situação da sua casa, a situação do seu parente, a situação do quadro qual você está vivendo, e você vai profetizar segundo diz o Senhor. Haja vida, haja mudança, haja restauração, haja cura, haja prosperidade. Agora tem pessoas que estão à mercê, está entregue, é um osso seco que está precisando de uma intervenção divina. E essas pessoas que estão nesse quadro, necessitando de uma intervenção divina, Deus nessa noite está levantando uma palavra: assim diz o Senhor. Não é a palavra de um pregador, é a palavra de Deus. Haja mudança, haja vida, haja restauração, haja cura, haja libertação, haja aquilo que atrasa o coração de Deus. E quando a palavra de Deus é liberada, não tem nada que possa impedir. Certa feita, o servo do centurião estava já moribundo à beira da morte, e ele, sabendo de Jesus, falou: vai lá, fala para Jesus que o meu servo está precisando. E chegaram os seus amigos, seus mensageiros, falou: mestre, o centurião ele ajudou, construiu a sinagoga, que o servo ele está pedindo para o senhor vai na casa dele. E Jesus foi caminhando para a casa do centurião. Quando informaram o centurião que Jesus estava vindo, ele mandou seus mensageiros falar para Jesus: olha, vai lá falar para ele que eu não sou digno que ele entreis em minha morada, mas fala para ele enviar somente uma palavra. Fala para ele enviar uma palavra lá, que meu servo será curado aqui. Fala para ele somente liberar a palavra, porque a palavra dele ninguém nada pode impedir ela fazer a conclusão dela. Porque a Bíblia diz, Isaías 55:11, assim será a palavra que sair da minha, ela não voltará para mim vazia, antes fará aquilo que me apraz e prosperará naquilo a que foi enviada. Jeremias capítulo 1, versículo 12, viste bem, pois vieram sobre a minha palavra para ser cumprida. Jesus liberou a palavra, e o servo do centurião na mesma hora fez.
Hoje está sendo liberada uma palavra na noite desse dia. Versículo 4. Então me disse: profetiza sobre esses ossos, e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o... Quem que diz? Assim diz o Senhor. Quem é que está dizendo? Deus. É o profeta Ezequiel? Assim diz quem? Senhor. A esses ossos. Olha esses ossos na tua vida. Eu sei que tem ossos que pode ser o casamento, ossos pode ser a sua saúde, ossos pode ser o seu coração, ossos pode ser... Eu não sei qual é esses ossos na sua vida. Dizer: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Versículo 6. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. O que o Senhor está falando aqui? Você profetiza, e aquilo que você profetizar, conforme eu disse, vai acontecer no processo. Primeiro vai ser os ossos, depois vai ser os nervos, depois a carne, depois a pele e depois o Espírito. Isso que eu estou profetizando através de você, Ezequiel. Vai ter um processo dentro desse quadro, desse osso. Deus está desenhando para você entender o que Ele está dizendo. Ezequiel, o que eu estou profetizando para você hoje não vai acontecer de imediato. Vai ter um processo por etapa, porque Deus não interrompe etapa. Primeiro vai ser os nervos, os ossos, depois os nervos, depois a carne, depois a pele, depois o Espírito, Ezequiel. Só que tem uma coisa, versículo 7. Então profetizei como se me deu ordem, enquanto o ruído, enquanto eu fazia o quê? Enquanto ele profetizava, já estava acontecendo. Enquanto ouve a palavra liberada, enquanto ouve a profecia, já começou o trabalho, já começou o processo por milagre. Enquanto a palavra foi liberada, a palavra teria que primeiro entrar nos ossos, depois entrar nos nervos, depois entrar na carne, depois entrar na pele, depois no Espírito. Tinha um processo, mas a partir do momento que ele profetizou, as coisas já começaram a acontecer. Acompanhe o processo que Deus vai fazer na tua vida. Hoje começa um processo nesse vale de ossos secos. As coisas vão acontecer, tudo dentro do seu tempo, e você vai ver que Deus vai trabalhar. Deus, quando mostrou a visão do céu para Jacó, Deus não mostrou um elevador. Não foi: Jacó, sobe nesse elevador, vai para o céu. Deus mostrou uma... Sabe o que Deus está falando? É de degrau em degrau. Aleluia. Degrau em degrau. Aleluia. De ossos sequíssimos para um grande exército. Tem um processo que está iniciando hoje. Há uma mudança radical, porque foi liberada uma palavra profética nessa noite. Assim diz Deus vai trabalhar por etapa. Por isso que eu quis dar aquela introdução. Qual é a prioridade de Deus? Talvez a sua prioridade seja a primeira e Deus seja a última. Aleluia. Talvez a sua prioridade seja a última e Deus seja a primeira. Deus vai trabalhar dentro do seu reino. Deus vai trabalhar em áreas da sua vida que talvez não seja a prioridade da sua vida, mas que necessidade é de Deus trabalhar. Amém? O nosso Deus, a Bíblia diz, 64:4 de Isaías: desde a antiguidade não se ouviu, com os ouvidos não se perceberam, com os olhos não se viram, um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Quem crê que nessa noite, deixa eu ver aqui, quem
Quem nessa noite entrou aqui como Ezequiel? Quem entrou como os ossos secos? Os Ezequiéis vão levantar os ossos secos. Irmãos, na vida nossa, hoje o Léo era um osso seco. Não vou, não quero. Tem dia que eu sou um osso seco. Tem dia que eu falar, não vou para a igreja, não. Aí eu lembro que não sou pastor, cara. Tem cruz. Mas é a vida assim. Quando Deus vê que nós somos Ezequiel, Deus vai usar nós para levantar pessoas. E tem dia que nós vamos estar como ossos e Deus vai levantar os Ezequiéis para nos levantar. A vida espiritual é isso. Amém? Vamos colocar em pé. Eu no tempo dos ossos secos, uma água do torneiro. Agora estou tomando gás. É só Deus que faz isso aqui. Amém? Feche seus olhos. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor, uma palavra liberada na noite desse dia. Eu não sei, ó Deus, como o teu filho, a tua filha entrou, ó Pai, na noite desse dia, na tua presença. Talvez a sua vida, Deus, esteja como esse vale, Senhor, de ossos sequíssimos. Aos olhos humanos, ó Deus, não tem esperança. Aos olhos humanos é um quadro irreversível. Aos olhos humanos, ó Deus amado, acabou a história. Aleluia. Mas, Senhor, quando nós entramos, ó Pai, na tua presença, nós não estamos no mundo apalpável. Aleluia. Estamos no mundo espiritual, Senhor. E nós entendemos que o mundo espiritual que domina, Pai, sobre o mundo carnal. E se as coisas acontecerem, Senhor amado, no mundo espiritual, acontecerão aqui, ó Pai, no mundo carnal. Espiritualmente, como o Senhor levou o profeta Ezequiel, Senhor, para visualizar a situação física de Israel. Israel estava entregue, Senhor amado, ao domínio babilônico. Israel estava subjugado, sem liberdade, sem frutificação na sua família, totalmente dominado, escravizionado. E o Senhor deu uma visão, Senhor amado, daquele contexto físico no contexto espiritual para Ezequiel. E falando para Ezequiel: Ezequiel, profetiza. Ezequiel, as coisas acontecem primeiro aqui, no contexto espiritual. Aleluia. Para depois acontecer no contexto físico, Ezequiel. Profetiza, você está aqui espiritualmente tendo essa visão. Mas aquilo que foi profetizado aqui no contexto espiritual será realizado no contexto terreno. E nós, da mesma forma, Pai, recebendo a tua palavra, a sua direção, estamos profetizando, ó Deus, no contexto espiritual. Creio, meu Pai amado, que isso se materializar, Pai, no contexto físico. Ó Espírito Santo, Aleluia. venha dos quatro ventos, Senhor. Entra com essa situação. Restitui. Dai vida. Cura. Muda esse quadro. Trabalha, Senhor. Restaura. Restaura os ossos, junta os ossos. Põe os nervos. Ah, Deus. Vem a carne. Vem a pele. Tudo dentro do seu tempo. Tudo dentro da sua vontade.
tudo diante dos seus propósitos. Mas muda esse quadro, porque a sua palavra não é uma profecia do homem, é uma profecia do teu Espírito. Assim diz o Senhor. O quadro, Senhor amado, devastado de ossos secos, para um grande exército, aonde não tinha força, tem vigor, aonde não se movimentava, agora se movimenta, aonde não acontecia, acontece, porque é a tua palavra, Senhor, e ela não voltará para o Senhor vazio. No contexto espiritual, nós profetizamos nessa noite na vida do teu filho, na vida da tua filha, Pai, no meio da família, Pai amado, no meio dos sentimentos, para que o Senhor restitui, restaure, Deus amado, aquilo que está defasado, aquilo que foi entregue. Sabemos, Deus, que a vida da tua filha está um grande reboliço, mas esse reboliço não era para afastar, esse reboliço é para juntar, esse reboliço é para que se manifeste, meu Deus, o início do processo para uma restauração por completo, e o seu nome seja glorificado. É que eu te peço, clamo e já me agradeço, em nome de Jesus. Amém? Faça assim com as suas mãos. Que o grande amor de Deus, a graça do Filho e a doce comunhão do Espírito Santo da promessa esteja sempre presente entre o povo de Deus, não somente agora, mas para todos sempre. Todos dizem amém.